Havia uma jovem senhora chamada Nancy, que ela tinha o hábito de suprimir, esconder sua raiva, por causa das atitudes do seu pai quando ela era criança. Ou seja, como é que o pai expressava, manifestava sua raiva? Batendo, gritando, empurrando, agredindo, certo? E aí, ela também tinha as suas emoções quando criança desqualificada pelo pai. Isso fez com que ela tivesse um comportamento agora completamente errado em relação à sua raiva. 5 maneiras de como controlar a raiva, né? 5 maneiras de como controlar a raiva. Olha o que diz Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha o que está em Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Olha só, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eclesiastes 7:9. Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Provérbios 29:11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Efésios capítulo 6, verso 4 diz assim: pois não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O último versículo que eu quero ler com vocês, Provérbios 19:11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Então, eu estou falando aqui sobre não faça isso com raiva. O que você não deve fazer com raiva? Mas antes de eu falar sobre não faça isso com raiva, esse livro aqui, o Manual da Raiva, ele traz algo muito interessante sobre 5 maneiras de controlar a raiva. Você pode suprimir a raiva, você pode expressar através da agressão ativa, você pode expressar a raiva através da agressão passiva, você pode praticar a raiva assertiva ou você pode abandonar a raiva. É sobre isso que eu quero falar com vocês, porque eu achei tão importante o que o Liz Carter coloca no seu livro que eu quero compartilhar com vocês. 5 maneiras de controlar a raiva. Você pode suprimir a raiva, supressão. Muitas pessoas hesitam em admitir a própria raiva. Muitas pessoas, certo? Elas têm dificuldade ou elas hesitam em admitir a própria raiva. Isso não é bom, isso não é saudável. E quanto a você? Você acumula a raiva de maneira prejudicial? Eu costumo dizer que raiva reprimida, prolongada, gera raiz de amargura. Olha só, raiva reprimida e prolongada gera raiz de amargura. E a raiz de amargura é algo que ela nasce e ela cresce, e ela vai saindo pela boca em forma de palavras, certo? Então, você acumula a raiva de maneira prejudicial,
Talvez você não seja tão extremista ao ponto, certo, de não demonstrar, você procura não demonstrar estando com raiva, reprimindo a sua raiva, certo? Mas pode ter uma tendência a esse comportamento, à sua própria maneira. Agora, eu vou aqui ler várias maneiras como você pode estar suprimindo sua raiva e nem tem consciência, tá? Veja se você não está suprimindo a sua raiva a partir do que eu vou ler para você. Olha só. Preocupo-me muito com minha imagem, não gosto que outros saibam dos meus problemas. Você está suprimindo a sua raiva. Ó, mesmo quando me sinto bastante perturbado ou perturbada, procuro me comportar em público como se tudo estivesse bem. Eu conheço gente assim, e é terrível isso, viu? Isso é terrível. Ó, sou bastante reservado ou reservada e por isso prefiro não compartilhar meus problemas e frustrações. Isso aqui está suprimindo a raiva. Quando um membro da família ou um amigo me irrita, posso passar dias sem sequer mencionar o problema. Você faz isso? Então você está suprimindo a raiva. Tenho uma tendência a ficar deprimido e sofrer com variações de humor. É outra maneira de suprimir a raiva. O ressentimento é algo natural para mim, apesar de muita gente sequer desconfiar. E tem gente que sabe disfarçar. Tem gente que sabe teatralizar. Já sofri com problemas que se tornaram físicos, por exemplo, dor de cabeça, doenças estomacais, irregularidades no sono. Percebe como suprimir, reprimir, fazer de conta, se esconder atrás de uma aparência de que está tudo bem, mas por dentro há um vulcão em erupção. É isso aí que dá, ó, dor de cabeça, doenças estomacais, irregularidades do sono. Ó, existem momentos em que questiono as minhas opiniões e preferências, se são mesmo válidas. Ó, como é que outras pessoas suprimem a raiva? Às vezes me sinto paralisado quando sou confrontado com alguma situação indesejável. E, por fim, não me sinto disposto a iniciar uma conversa sobre assuntos delicados ou difíceis para mim. Tem pessoas que fogem de assuntos difíceis, fogem de assuntos delicados, só para não criar problema, e é uma outra maneira de suprimir, reprimir, esconder sua raiva. Se você marcou 5 ou mais frases, é provável que você já tenha um padrão bem estabelecido de supressão da raiva. Isso implica certa desonestidade emocional em seus relacionamentos. Desonestidade emocional em seus relacionamentos. Mas por que a supressão da raiva se torna um hábito? Por que a supressão da raiva se torna um hábito? Havia uma jovem senhora chamada Nancy, que ela tinha o hábito de suprimir, esconder sua raiva por causa das atitudes do seu pai quando ela era criança. Ou seja, como é que o pai expressava, manifestava sua raiva? Batendo, gritando, empurrando, agredindo, certo? E aí, ela também tinha as suas emoções quando criança desqualificada pelo pai. Isso fez com que ela tivesse um comportamento agora completamente errado em relação à sua raiva. Apesar de a raiva ser comum a todas as pessoas, elas são ensinadas a pensar que esse sentimento não é normal. Não é normal. Percebe por que muitas pessoas suprimem a raiva? Agora nós temos, depois da supressão, nós temos a agressão passiva, que é uma outra maneira que alguns tentam controlar a raiva. É a agressão, agressão ativa. Olha só,
Agressão ativa é o primeiro tipo de agressão que vem à nossa cabeça quando pensamos sobre a raiva. É um instinto de autopreservação do valor, das necessidades e dos princípios pessoais feito à custa do próximo. Essa é a categoria da raiva que inclui as explosões. Você tem o hábito de explodir, teu marido tem o hábito de explodir, teu pai tem o hábito de explodir, você tem o hábito de explodir, as intimidações e a culpa. Sem, no entanto, se limitar a essas formas de expressão extremas. Nessa categoria também se inclui as discussões, criticismos, a teimosia e o sarcasmo. A agressão ativa surge quando o foco nas necessidades pessoais é tão intenso que dá lugar à insensibilidade em relação às necessidades alheias. Agora, vamos ver aqui, vamos fazer um teste para ver se você está praticando a agressão ativa, não é? Vamos fazer um teste para ver se você está praticando a agressão ativa. Olha aqui, ó, a Marlene, ela disse assim, ó, a raiva me trouxe um grande mioma, precisei retirar o útero. E eu creio piamente que afeta de forma terrível a saúde física quando você reprime, não sabe lidar com a sua raiva. Vamos fazer um teste aqui para ver se você está praticando a agressão ativa quando está com raiva. Vamos lá. Posso ser rude e agressivo quando alguém faz algo que me frustra. Você é rude e agressivo ou agressiva quando alguém faz alguma coisa que te frustra? Quando estou falando sobre meus princípios, minha voz se torna cada vez mais alta. Você é uma pessoa que, quando está tentando falar dos seus valores e princípios, defender o que você pensa, sua voz vai aumentando, 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 até você, de repente, estar gritando em casa, ou no trabalho, ou no carro. Você está praticando a agressão ativa. Ninguém precisa adivinhar minhas opiniões. Sou conhecido por ter pontos de vista bastante inflexíveis. Quando algo dá errado, o foco em consertar o problema é tão intenso que acaba atropelando os sentimentos alheios. Olha, eu já vi isso muito acontecer, hein? Quando algo dá errado, o foco em consertar o problema é tão intenso que você acaba atropelando os sentimentos alheios. Isso aqui é a prática da agressão ativa. Ó, tenho um histórico de me engajar em discussões com os meus parentes. Tenho um histórico de me engajar em discussões com os meus parentes. Durante uma discussão verbal com alguém, costumo ser repetitivo. Você é assim? Durante uma discussão verbal com alguém, costumo ser repetitivo, 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 e repete, 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 vai irritando, vai perturbando, falando cada vez mais alto. Tenho dificuldade em guardar pensamentos para mim quando é óbvio que a outra pessoa está errada. Tenho uma reputação criada por minha teimosia. Gente, e é interessante como algumas pessoas acabam perturbando, desestabilizando, irritando por causa da sua teimosia. Tenho o costume de dar conselhos mesmo quando as pessoas não pedem. Todas essas formas, preste atenção, são formas de expressar a agressão ativa. Eu estou falando sobre 5 maneiras de controlar a raiva. E tem pessoas tentando suprimir a raiva, pessoas tentando expressar através da agressão ativa. As imperfeições da vida garantem que teremos muitas pontas soltas nos relacionamentos. Há muitos exemplos dessas imperfeições. O pai de um filho já adulto se torna um incômodo ao imitar as atitudes de seu filho.
O filho deixa as roupas jogadas pelo chão do quarto, apesar de o pai ter insistido centenas de vezes que o quarto deve permanecer arrumado. Por mais que tente explicar as suas necessidades com clareza para o parceiro, você não se sente compreendido ou compreendido. E assim vai longe. Agora, depois da supressão da raiva, depois da agressão ativa, agora nós temos a agressão passiva. Interessante. Nós temos a agressão passiva. São maneiras de tentar controlar a raiva, mas algumas delas da forma errada. Certas pessoas optam por não sucumbir à tentação de perder o controle quando estão com raiva. Reconhecendo corretamente que a agressão ativa cria uma atmosfera de grande desrespeito. Tais pessoas não se descontrolam e iniciam uma troca de ofensas, uma forma velada de expressar a raiva. Porque tem pessoas que não gritam, tem pessoas que não batem na mesa, tem pessoas que não falam palavrão, tem pessoas que não praticam a agressão ativa, mas elas sutilmente, veladamente praticam a agressão passiva. A agressão é velada. E eu conheço gente assim, que de forma velada elas destilam veneno. De forma sutil, elas destinam veneno. A maioria das pessoas que exibe esse comportamento também cultiva o hábito da supressão da raiva. Vamos fazer um teste para ver se você não está praticando a agressão passiva? Vamos fazer um teste? Vamos lá. Vamos ver se você não está, de repente, praticando a agressão passiva. Quando fico frustrado, eu me calo porque sei que esse comportamento incomoda alguém. Isso aqui é agressão passiva. Tenho tendência a ficar emburrado e de mau humor. Essa é a reclamação de muitas esposas para mim. Muitas esposas dizem: Pastor Josué, meu marido, depois de uma discussão, ou quando a gente não chega em um acordo, ele fica emburrado e de mau humor 3 dias, 7 dias, 8 dias. Isso aqui é uma maneira errada de tentar controlar a raiva. Isso aqui é agressão passiva. Olha só, quando não quero fazer alguma coisa, cedo à procrastinação. Posso ser bem preguiçoso. Quando alguém pergunta se estou frustrado, minto e respondo que está tudo bem. Isso aqui é o que mais acontece. Como é que você está? Está tudo bem. Olha a cara da pessoa, franzida, bicuda. E o que está acontecendo? Nada. Está tudo bem. Mas compartilha comigo. A gente percebe que você não está legal. Não, está tudo bem. Isso aqui é uma agressão passiva junto com a supressão da raiva, certo? Mente para si e mente para o outro. Tá? Há momentos em que sou deliberadamente evasivo para que não me perturbem. Por vezes, trabalho com apenas metade da vontade que tenho. Isso aqui é agressão passiva misturada com supressão da raiva. Tá? Quando alguém pergunta sobre meus problemas, fixo o olhar... Quando alguém pergunta sobre meus problemas, fixo o olhar em algum ponto ignorando de propósito. Você já viu isso? Olha só. Reclamo dos outros pelas costas, mas descarto as oportunidades que tenho de falar abertamente. Reclamo dos outros pelas costas, mas descarto a possibilidade de falar abertamente. Percebe? Como muitas pessoas tentam controlar a raiva através da agressão passiva. Às vezes me envolvo em comportamentos de uma situação que não tem nada a ver comigo. Por vezes recuso fazer um favor de alguém, sabendo que assim conseguirei irritar a pessoa. Olha só, gente, isso aqui é terrível, hein? Se você pontuou
5 ou mais frases, você mostra ter certa inclinação para usar a agressão passiva como modo de expressar a raiva. Você pode acreditar que está no caminho do sucesso em impor limites a esse sentimento, mas na verdade está apenas o comunicando de maneira que irá causar tensões ainda maiores. Agora, nós temos aqui a raiva assertiva. Eu já falei sobre a supressão da raiva, a agressão ativa da raiva, a agressão passiva da raiva. Vamos ver agora, não é? A raiva assertiva. O que é isso, Josué? Raiva assertiva. Bom, você pode mandar a sua pergunta para mim e daqui a pouquinho eu vou tirar um tempo para responder às perguntas. Daqui a pouquinho eu vou tirar um tempo para responder às perguntas, tá bom? Vamos ver o que é a raiva assertiva. Se a raiva pode ser definida como um instinto de preservação de valor, necessidades e princípios pessoais, então a raiva assertiva significa que essa preservação é realizada levando em conta sentimentos alheios. Ao se comunicar de maneira clara, você combina firmeza e respeito. Essa maneira de expressar a raiva pode, de fato, ajudar os relacionamentos a se desenvolver. Ela representa uma marca de maturidade e estabilidade pessoal. Ultimamente, o termo assertivo tem sido usado por pessoas que defendem uma posição bastante franca. Por conta disso, muitos concluem que a palavra tem uma conotação impositiva e ofensiva. E quanto a você? Consegue pensar em um exemplo de suposta assertividade que, na verdade, foi uma demonstração de indiferença? Por exemplo, um gerente que reprime seu colega de forma assertiva por seu atraso, mas a reprimenda resulta em um desentendimento duradouro entre os dois. A verdadeira assertividade não é ofensiva e nem tem a intenção de machucar. Efésios capítulo 4, verso 26, dá um sinal verde para a assertividade ao dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem. Isso significa que há momentos em que é saudável comunicar um problema ligado ao valor, às necessidades, aos princípios pessoais, mas que tais momentos devem ser tratados de maneira a manter a porta aberta para o amor entre as pessoas. Vamos fazer um teste para ver se você está expressando a sua raiva de forma assertiva. Quando você está diante de uma situação de tensão, como é que você responde a isto? Como é que você responde a isso? Repare nos seguintes exemplos de expressões de raiva assertiva. Um membro da igreja sobrecarregado de trabalho pode recusar com firmeza, porém sem ser rude, um pedido para realizar mais tarefa. Ele pode dizer não com firmeza, presta atenção, ele pode dizer não com firmeza, sem ser rude, tá? Sem ser grosso. Ele pode fazer isso de forma educada, suave, sem precisar ofender, sem precisar ferir aquele, tá, para o qual ele ou ela está dizendo não, simples assim. Um pai pode delinear regras claras para disciplinar os filhos sem incorrer em discussões ou concessões para eles. Essa é a maneira de expressar a raiva de forma assertiva. Quando atolada em mais responsabilidades do que consegue lidar, a pessoa pode pedir ajuda de amigos. Uma mãe exausta pode pedir à família um intervalo de 30 minutos sem qualquer interrupção. Agora, vamos ver por último aqui, para a gente concluir essa parte, abandonando a raiva. Olha só, abandonando a raiva.
Esse é o ponto principal aqui da nossa conversa, abandonando a raiva, certo? Abandonando a raiva. Das escolhas que podemos fazer em relação à raiva, a mais difícil delas é o abandono da irritação. Existem momentos em que você deseja se comunicar de maneira adequada, mas a assertividade parece não produzir os resultados esperados. Também pode acontecer de você ter sucesso em fazer tantos ajustes quanto possível no seu mundo e de as imperfeições continuarem a ser uma assombração. É nesse ponto que uma das suas opções também é abandonar a raiva. Abandonar a raiva significa aceitar a impossibilidade de controlar por completo as circunstâncias que o cercam e reconhecer seus limites pessoais. Vou repetir isso porque isso daqui é muito importante. Preste atenção. Abandonar a raiva significa aceitar a impossibilidade de controlar por completo as circunstâncias que o cercam e reconhecer seus limites pessoais. Essa opção inclui a tolerância diante das diferenças, bem como a escolha por perdoar. Repare como a raiva é abandonada nos exemplos a seguir. Olha só, vou dar alguns exemplos como você pode abandonar a raiva. Um abraço aí à minha amiga querida Dri Souto. Deus abençoe, Cri. Dri, veja só, é muito importante que você entenda isso. Ó, abandonando a raiva. Vou dar alguns exemplos de como a raiva pode ser abandonada. Ó, uma esposa reconhece que, apesar das discussões com o marido, ele sempre será perfeccionista. Por isso, ela estabelece limites para não ter de ceder sempre às preferências dele, mas também aprende a aceitá-lo como ele é. Entendeu? Tem algumas coisas que dificilmente você vai mudar na sua esposa. Tem algumas coisas que dificilmente você vai mudar no seu marido. Olha aqui um outro exemplo de como você abandonar a raiva. Um adulto admite que o pai escolheu não o amar. Em vez de guardar rancor, ele decide perdoar o pai e tentar criar seus próprios filhos de uma maneira diferente. É assim que te abandona a raiva, gente. Ó, um marido finalmente percebe que sua mulher não é tão organizada como ele imaginava. Então ele opta não a criticar todo dia, toda hora, ficar insistindo nisso. Um outro exemplo de abandonar a raiva. Em vez de reclamar das políticas da empresa, um empregado se convence de que nenhum trabalho é perfeito, decidindo fazer seu melhor a despeito das preferências pessoais. Preste atenção que abandonar a raiva, sobretudo, é uma decisão e é colocar inteligência nas suas emoções. Tá? Eu espero que você tenha entendido o que é supressão da raiva, agressão ativa, agressão passiva, raiva assertiva e abandono da raiva. Agora, eu prometi que eu falaria hoje, ó, jamais faça isso com raiva. Talvez eu termine isso amanhã, mas deixa eu começar hoje, tá? O que você não deve fazer com raiva, tá? O que você não deve fazer com raiva, tá? E você pode ir enviando suas perguntas, ok? Envie suas perguntas, tá? Aí, você vai mandando as suas perguntas. Como lidar com líderes que nos cobram muito e nos fazem sentir raiva por soltar as piadinhas usando versículo bíblico? Bom, se um líder faz isso, ele é desrespeitoso, tá, na sua liderança. O líder, sobretudo, ele deve ser um exemplo na maneira de tratar seus liderados e deve copiar Jesus, tá? Jamais eu admito, certo, que quem trabalha num setor do meu ministério como líder seja sarcástico com qualquer liderado, ok? E outra coisa, nós precisamos aprender a dizer não, porque quem não sabe dizer não, deixa de ser um colaborador para se tornar um escravo.
deixa de se tornar uma ovelha do rebanho para se tornar um empregado do pastor da igreja, certo? Então, a gente precisa aprender a dizer não, ok? Nós temos aqui já algumas perguntas, ó. Eu não consigo suprimir, eu choro e meu marido debocha e eu despejo tudo nele. O que fazer? Olha aqui, você está praticando ao mesmo tempo supressão como agressão ativa. E você tem que aprender a abandonar a raiva, sendo mais paciente, tolerante, flexível e perdoadora. Tá? É isso que está faltando para você. Regina, eu fico calada, não consigo colocar para fora. Como agir? Aí você precisa ser mais assertiva, expressando sua raiva, tá? Expressando sua raiva. Bom, deixa eu aqui, então, colocar para vocês rapidamente, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês rapidamente. Deixa eu ver aqui. O que você não pode fazer com raiva, né? O que você não pode fazer com raiva, tá? A primeira coisa que você não pode fazer com raiva. Atenção, mulheres, atenção, homens. A primeira coisa que vocês não podem fazer com raiva. Mas antes, ó, tem muita gente que não deu o seu like ainda. Não deu o seu like. Dá o seu like aí, irmã, agora. Dá o seu like aí, irmão, agora. Dá o seu like, irmã. Dá o seu like, irmão, aí, agora, tá? Agora. Dá o seu like agora, ok? Outra coisa. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, tá? Nós já temos 1.410.000 pessoas inscritas, mas eu preciso chegar a 2 milhões e você precisa se inscrever no meu canal, ok? Então vamos lá, quero responder aqui, ou melhor, quero colocar aqui para vocês o que é que vocês não devem fazer com raiva. Ah, eu estou morrendo de raiva, eu passei muita raiva, estou com raiva do meu marido, e por causa da mãe dele, estou com raiva da mãe dele também, e tal. Você não deve dormir com raiva. É verdade. Não vá para a cama com raiva. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, versos 26 e 27, ele disse assim, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Certo? E dormir com raiva pode reforçar ou conservar as emoções negativas. Olha só, ir dormir pode reforçar ou conservar as emoções negativas, tá? Sugere um estudo em um jornal de neurociência que descobriu que o sono preserva melhor as memórias emocionais. Olha só, o sono preserva melhor as memórias emocionais. Então, se você vai dormir com raiva do marido, se você vai dormir com raiva da esposa, se você vai dormir com raiva da sogra, se você vai dormir com raiva do sogro, se você vai dormir com raiva do pastor, quando você estiver dormindo, tá? O sono preserva melhor as memórias emocionais, positivas ou negativas. Esse estudo verificou que o sono ajuda a processar e consolidar as informações adquiridas enquanto estamos acordados. Segundo afirma o neurologista Allen, de Nova York. Então, ir para a cama logo após uma discussão provavelmente fará com que a experiência seja consolidada de forma mais eficaz. O ideal, segundo o Dr. Allen, seria permanecer acordado por um período de 8 horas. Então, melhor mesmo é brigar meio-dia. Se tem que brigar meio-dia, depois de 8 horas você vai dormir, porque já passou, não é verdade? Muito bem, gente. Segundo, olha só, você não deve comer com raiva. Escute isso, por favor. Você não deve comer com raiva, gente. Tem gente que come com raiva. Efésios 4,31 diz assim, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Tentar aliviar a raiva com comida pode não ser uma boa ideia. Segundo a doutora Kat, ela é PhD, hein? Quando estamos com raiva, muitas vezes fazemos escolhas alimentares pouco saudáveis, diz ela.
A verdade é que ninguém pensa em afogar as mágoas comendo um prato de brócolis. Essa é verdade, hein? Ninguém pensa afogar a raiva comendo um prato de brócolis. Geralmente o pessoal vai e come doce, pudim, não é verdade? Pizza, não é? Esses dias mandaram uma pizza lá em casa de banana, gente. Uma pizza de banana, assim, coberto com doce de leite. Eu tenho um pouco aversão a muito doce, quase que eu não comia pizza, não é? Mas geralmente, olha o que a doutora diz. A verdade é que ninguém pensa em afogar as mágoas, a raiva, comendo um prato de brócolis. As pessoas geralmente caem de boca em alimentos com alto teor de açúcar, gordura e carboidrato. Além disso, nesse estado de emoções alterado, no qual o corpo pensa que está em perigo, a digestão não funciona de maneira correta, o que pode resultar em prisão de ventre ou diarreia. Você não deve rebater com raiva. O que significa isso, Josué? Você não deve rebater com raiva. Presta atenção. Provérbios 15, verso 1 e 2 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Pensar obsessivamente em como foi lesado ou injustiçado por outra pessoa não resolve nada. Se estiver na mira da raiva de alguém, você pode ser capaz de acalmá-lo, em primeiro lugar, mantendo sua própria calma. Comece a falar com a pessoa de uma maneira que corresponda ao seu nível de emoção e então, gradualmente, ela irá tornar-se mais calma e mais estável. Ceder à emoção da raiva e agir precipitadamente nunca é uma boa ideia. Se no momento da discussão você perceber que não tem condições de se manter calmo, simplesmente se afaste e vá a algum lugar onde pode ficar sozinho por alguns minutos, com a cabeça fria, com certeza conseguirá ver mais claramente a melhor saída para o conflito em questão. A quarta coisa que você não pode fazer com raiva, tá? A quarta coisa. Você não deve postar nas redes sociais com raiva. Olha só, você não deve postar nas redes sociais com raiva. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 14, 17. Quem facilmente se ira fará doidices, mas o homem discreto é paciente. Quem facilmente se ira fará doidices, mas o homem discreto é paciente. Transmitir seus sentimentos de raiva para seus amigos e familiares nas redes sociais pode levar você a um constrangimento desnecessário. Além do que, mesmo que você venha a se arrepender e remover as postagens, as consequências desse ato impensado podem ser irreversíveis. A mesma regra se aplica ao envio de e-mails ou mensagens de texto pelo celular. Então, veja só, é interessante que eu tive que dar uma resposta, olha só, eu tive que dar uma resposta para alguém que me escreveu algo que me tirou do sério, que me deixou com raiva. Eu tive que dar uma resposta para alguém que me escreveu algo que me deixou assim bastante pensativo. E aí eu escrevi, né? Eu escrevi um texto para responder à pessoa que tinha me falado coisas que não era verdade, não devia, certo? Sabe o que eu fiz antes de mandar o texto? Sabe o que eu fiz antes de mandar o texto para essa pessoa? Eu dei para o pastor Rogério ler, eu dei para o Salomão ler, eu só sei que eu dei para minha esposa ler, eu dei para umas 5, 6 pessoas lerem, para me ajudarem a avaliar se o que eu tinha escrito fazia sentido e eu deveria enviar. Só sei que, ouvindo todos, a conclusão que eu cheguei foi que eu não deveria enviar aquela mensagem.
A conclusão que eu cheguei é que eu não deveria enviar aquela mensagem. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, você não deve postar nas redes sociais com raiva. E por último, preste atenção, o que você não deve fazer com raiva? Ó, você não deve dormir com raiva, você não deve comer com raiva, você não deve rebater ou revidar com raiva, você não deve postar nas redes sociais com raiva e você não deve dirigir com raiva. Presta atenção, você não deve dirigir com raiva. Não permita que a ira domine e depresse o seu espírito, diz a Bíblia, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos, Eclesiastes 7:9. Conduzir um veículo motorizado enquanto estiver com muita raiva pode ser muito perigoso. Quando você está com raiva, seu corpo se prepara para um possível ataque, afirma o Dr. David Narang. Ele é psicólogo clínico lá na Califórnia. Além disso, a raiva dá a uma pessoa a visão de túnel. Olha só, a raiva dá a uma pessoa uma visão de túnel. Você enxerga em frente, mas não consegue ver com sua visão periférica. Olha só que sério. Isso aqui diz que a raiva dá a quem está com raiva uma visão de túnel. E ela não consegue ter visão periférica. Uma pessoa ou outra não consegue ver uma pessoa, um outro carro atravessando a rua. Se você tiver que dirigir enquanto estiver com raiva, o Dr. David sugere abrir bem os olhos e propositadamente olhar ao seu redor para evitar esta visão de túnel. Então, recapitulando, ó, você não deve dormir com raiva. Não deve comer com raiva, não deve rebater com raiva, não deve postar nas redes sociais com raiva e você não deve dirigir com raiva.